Olá pessoal, tudo bem? Quero gravar esse vídeo hoje para falar um pouco sobre a relação entre a saúde e a espiritualidade. Desfazer um mito que foi criado na cabeça de algumas pessoas aí de que a ciência e a espiritualidade estão em lados opostos quando o assunto é saúde. Eu vou trazer aqui para vocês alguns dos estudos. São milhares e milhares de estudos disponíveis. A gente já tem um conhecimento muito confiável nesse assunto, mas eu vou trazer aqui alguns para vocês, e se você tiver curiosidade, eu posso até deixar aí link para você conhecer mais estudos. Mas um primeiro aqui relacionando a religiosidade e a espiritualidade, a menor mortalidade. 3 revisões sistemáticas que são estudos mais completos, que são estudos maiores e que chegam a conclusões, correlacionaram a espiritualidade e a religiosidade a uma mortalidade de 18 a 25% menor do que a população geral. Isso dando aí um resultado, uma média de 8 anos a mais de expectativa de vida. Só que, como nem tudo são flores, a espiritualidade positiva, ou seja, pessoas que se relacionam bem com a espiritualidade, com a religiosidade. Já para pessoas que vivem em conflitos religiosos, que pensam que Deus está punindo, que pensam que Deus é mau e que pensam que Deus está castigando de alguma forma, essas pessoas vivem 6% a menos, tem uma mortalidade 6% maior. Um outro estudo muito interessante, relacionando, eles pegaram 2 grupos de idosos com as mesmas características e monitoraram essas pessoas idosas durante 7 anos. E o que eles perceberam? Que as pessoas que eram religiosas, os idosos que tinham práticas religiosas, ao longo dos últimos 7 anos, eles conseguiam manter com muito mais frequência as suas atividades de vida diária do que aqueles que não eram religiosos, que não tinham práticas religiosas. Um outro estudo relacionando a espiritualidade e a religiosidade a menores desfechos cardiovasculares. Eles chegaram à conclusão que pessoas que tinham práticas espirituais e religiosas tinham menos AVCs, menos infartos e uma menor progressão das doenças coronarianas que já existiam. E depois eu vou falar um pouco sobre os possíveis mecanismos disso, né? Um outro estudo muito conhecido, que é o NHANES 3, que é o estudo que dá base aí para muito do que a gente utiliza como tratamento para colesterol, para dislipidemia. Ele mostrou que pessoas com uma frequência religiosa tinham menores níveis de pressão arterial sistólica elevada, de hipertensão arterial sistólica. Um outro estudo mostrou que pessoas que tinham práticas religiosas e constantemente oravam ou rezavam tinham pressão arterial menor. Já um outro estudo já relacionado à dor, esse estudo pegou num centro de referência de doenças reumatológicas 110 pessoas e monitorou lá as que tinham práticas religiosas frequentes e as que não tinham, com quadros muito parecidos de doença, e viram que as pessoas que tinham práticas religiosas frequentes, elas tinham muito menos dor na escala visual analógica da dor do que as pessoas que não tinham práticas religiosas. Um outro estudo também relacionado à dor, monitorando ali 37 mil pessoas religiosas, monitorando 37 mil pessoas, um N de 37 mil pessoas, viu que aquelas que eram religiosas, aquelas que tinham práticas religiosas, elas tinham muito menos dor crônica do que as pessoas que não tinham práticas religiosas. Um outro estudo relacionando a prática da espiritualidade, da religiosidade, a um melhor autorrelato de saúde, a um autorrelato de saúde e de qualidade de vida. Um outro estudo interessante mostrando menores taxas de dias de internação. Então, pegou lá dentro de um ambiente hospitalar, dentro de alguns centros hospitalares, e viram pessoas com doenças parecidas, quanto tempo elas ficavam internadas. E o que eles observaram é que pessoas que tinham espiritualidade e religiosidade ficavam menos tempo internado do que pessoas que não tinham espiritualidade e religiosidade. E se a gente pegar aí o universo
das doenças e dos transtornos mentais, eu não vou entrar, não vou detalhar, mas vou só mencionar um estudo, depois eu pretendo fazer um vídeo só sobre as doenças mentais, mas eles pegaram 10 mil filhos de pessoas com depressão grave, com depressão maior. E, teoricamente, essas pessoas, pela questão da genética, da hereditariedade, elas teriam um risco maior do desenvolvimento de depressão. E eles monitoraram lá esses 10 mil filhos e viram os que eram filhos os que eram, dentre esses filhos, os que eram religiosos, que tinham religiosidade, espiritualidade, e os que não tinham. E o que eles observaram? Que dentro desse grupo que não tinha religiosidade, espiritualidade interna, desenvolvida, os números, a prevalência de depressão dentre as pessoas era maior do que no grupo de pessoas, no grupo de filhos de pessoas com depressão que tinham episódio depressivo. Então, os estudos são diversos, são mais de 70 mil estudos, já tem aí muitos estudos correlacionando a espiritualidade e religiosidade, a menor risco de suicídio, a menor uso de substâncias, de drogas, a menor índice de tabagismo, a maior qualidade de vida. Então é um mito que foi criado de que a espiritualidade e a saúde estão em lados opostos. E pensando aí nos possíveis mecanismos para isso, a gente explica isso com três, e claro, as explicações naturais, né, quanto a isso, mas tem três explicações que fazem mais sentido, que são: por que as pessoas religiosas, as pessoas que têm uma religiosidade, uma espiritualidade bem desenvolvida, elas têm melhores desfechos em saúde? Primeiro, porque a saúde mental delas tende a ser melhor, isso faz com que haja uma menor liberação de hormônio do estresse, de cortisol. Isso faz com que o sistema imunológico seja um sistema imunológico mais competente, menos comprometido. Então, a saúde mental. Segundo, o suporte social que as atividades, as práticas religiosas trazem, a rede de proteção social. A gente vê aí que é muito mais fácil essas pessoas pedirem ajuda, é muito mais fácil essas pessoas terem uma rede de suporte, de pessoas com quem elas podem contar, né? Então, primeiro, saúde mental. Segundo, esse suporte, essa rede de proteção social. E terceiro, pela questão dos comportamentos, as práticas comportamentais com relação a hábitos, ao tabagismo, ao etilismo e a outros comportamentos de eventual maior risco, né, tanto na questão sexual como em outras práticas que eventualmente podem ser arriscadas para acidentes e tudo mais. Então, o que eu queria concluir com esse primeiro vídeo falando sobre espiritualidade e saúde? Não quero fazer proselitismo religioso, claro que não é esse o objetivo, e quem me conhece sabe que eu não faço proselitismo religioso dentro da medicina. Porém, nós não podemos também ser negligentes e cegos quanto aos estudos e desfazer de uma vez por todas esse mito de que a espiritualidade joga contra a saúde. E dentro da prática clínica é algo que pode até ser abordado de uma forma positiva, saudável, trazendo isso como um elemento terapêutico, como uma ferramenta terapêutica, tá bom? Um abraço, até mais!